título da nossa mensagem de hoje é A Estranha Fé de Abraão. Será que Abraão teve uma estranha fé? É isso que vamos falar hoje, acerca do nosso pai da fé, que é o pai, que é Abraão. Vocês sabem, irmãos, aquilo que importa aqui, hoje e sempre, é o nosso coração e não o nosso corpo. É aquilo que a gente acredita e não aquilo que a gente faz. Sabiam disso? Quer o bem, quer o mal. Isso não implica naquilo que Cristo fez por nós. As nossas obras, os nossos comportamentos não alteram a obra que Cristo fez no nosso coração. E graças a Deus por isso, porque senão estávamos todos perdidos. Há muita gente aí falando dos comportamentos uns dos outros como se eles não tivessem mau comportamento. Especialmente ditos cristãos e pregadores e profetas e apóstolos andam criticando igrejas, andam criticando pastores, andam criticando pessoas, até mesmo amigos, falando mal uns dos outros, tendo prazer em denunciar os erros dos outros, como se eles também não tivessem na sua vida, na sua casa, com os seus filhos, não é? Como se eles não tivessem esses problemas. Dá-me a impressão, pessoas que já com uma certa idade, jovens, ainda se tolera, e andam falando mal, aquele fuma, aquele bebe, aquele faz isto, aquele faz assim, como se fosse isso que importasse. É? E quando a gente dizem, eu não posso ser mundano, eu não posso ouvir as músicas do mundo. Não pode ouvir as músicas do mundo, até as músicas que ele ouve é de onde? É de Marte? É de Júpiter? Onde é que ele ouve as músicas? Música é música. A intenção é outra coisa. Agora, música é música. Certo? Assim também os comportamentos. Os comportamentos em si não têm valor nenhum. Tem valor a intenção do comportamento. Falta aí a pessoas que nos andam abraçando e dando pancadinhas nas costas e por trás estão com uma faca. Não é isso que importa. É o coração é que importa. Percebem? Se vocês estiverem aqui com mau coração, vocês podem ter uma boa aparência, vocês até podem ter uma boa vida de boa lá fora, um bom comportamento. Isso não vos serve para nada. O que contamina a pessoa não é o beber uma bebida a mais, não é fumar um cigarro, não é isso que contamina a pessoa. O que contamina a pessoa é um mau coração, que anda falando dos outros. Certo? Um drogado, ele não está drogado por iniciativa própria. Ele já está preso. Ele já é condenado pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, pelas pessoas, por toda a gente, pela sua própria consciência. E eu que digo que sou cristão, ainda o piso ainda mais. Ele precisa disso. Então o que é que ele precisa? Da nossa tolerância, da nossa compreensão. Estão a entender, irmãos? Então ninguém mais anda julgando os outros segundo a carne, segundo a aparência. Porque todos nós, para vergonha nossa, temos erros na nossa vida, que nos envergonhamos. Temos pensamentos que não queremos ter. Temos cobiças que não queremos ter. Ou não temos? É verdade. Então não vamos julgar os outros segundo a aparência. O que importa a vocês aqui hoje é ter um bom coração. Como é que se tem um bom coração? É ter fé. Quem tem a fé tem um bom coração. Porque já não olha as pessoas segundo a aparência, mas compreende porque é que as pessoas são assim. É que eles precisam do nosso socorro, da nossa ajuda. E todos nós do socorro de Deus. Todos os dias, 24 horas por dia. Então ser mundano não é fumar um cigarro, não é beber uma cerveja, não é ir a um baile, não é ir a uma discoteca. Não é isso que é ser mundano. Sabe o que é ser mundano? É aquela pessoa que confia em si mesmo. Eu sou melhor que os outros. Eu consigo guardar os mandamentos todos. Eu sou um exemplo para toda a gente. Eu. Isso é que é ser mundano. Isso é que é ser mundano. Porque a Bíblia o que é que nos ensina? Que o homem não se sujeita a Deus nem pode.
O homem por si mesmo não pode. Exatamente porque não pode, é que Jesus veio morrer por nós. Se a gente pudesse, Jesus tinha vida em vão. Certo, irmãos? Então não confiamos mais em nós mesmos. Não vamos dizer, eu prometo nunca mais vou fazer isso. Não faça isso. Já está a pecar contra Deus. Em vez de dizer, em vez de querer prometer, diga não, Deus ajuda-me a fazer assim. Deus não me deixe cair em tentação. Deus socorre-me porque eu não consigo. Eu não posso. O eu tem que morrer. Eu não confio em mim. Você confia em você? Não. As pessoas normalmente confiam todas nelas. Eu acho engraçado aqueles que defendem o livre-arbítrio. Eles agarram-se de unhas e dentes contra aqueles que falam do livre-arbítrio, não é? E defendem o livre-arbítrio. No entanto, são esses mesmos que querem subjugar a vontade de escolha dos outros e pô-los debaixo de si para conquistar os seus interesses. Então só você que tem livre-arbítrio e os outros não têm? Chega ao ponto que querem tirar o livre-arbítrio de Deus. Deus tem que fazer o que eles querem. Deus está sujeito à vontade deles. Será assim? Oh, irmão, a gente não sabe o que é que vai acontecer daqui a 2 minutos. A gente não sabe se vai chegar vivos a casa hoje. A gente não sabe. É por isso que a gente não pode confiar em nós. A nossa vida está nas mãos de Deus. Deus cuida de mim, que eu não consigo. Cuida da minha casa, porque eu não posso. Cuida de meus filhos, porque eu não posso. Isto é que é viver segundo a fé. Viver segundo a fé não é dizer, eu consigo, eu posso, em nome de Jesus vai acontecer. Não. Viver segundo a fé é depender de Deus. Seja feita, ó Deus, a tua vontade. Ajuda-me, socorre-me. No entanto, seja feita a tua vontade e não a minha. Isto é que é viver pela fé. Não é estar a determinar o futuro todo em nome de Deus como se Ele pudesse alguma coisa. Vocês acham que a vossa vida é fruto das vossas escolhas? Não. O que é que vocês acham? Pastor, eu sou assim porque tenho escolhido. É? Quando vem a doença foi você que escolheu? Quando vem o mal foi você que escolheu? Quando os seus filhos sobram foi você que escolheu? Claro que não. A gente tem tanta escolha como uma pedra. A gente por nós mesmos não pode fazer nada. Amém, irmãos? Então, a fé não é sinónimo de poder, de alcançar, de conquistar, de riqueza. Fé é sinónimo de problemas e dificuldades. Porque é no meio das dificuldades que a gente mostra em quem confia. Não é quando tudo está bem. Quando tudo está bem, toda a gente acredita em Deus. Mas é quando tudo está mal, é que a gente vê quem são os fiéis. Estão a entender, irmãos? Mas vamos falar do nosso pai Abraão. Vejam o que é que diz aí no verso 6 e no verso 7. Vamos lá ler. Estou a falar muito alto? Ou está bom? Bom. Diz assim: assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que aqueles que são da fé são chamados filhos de Abraão. Quem são os filhos de Abraão? São os israelitas segundo a carne? Até quem são? São os da fé. Porquê? Porque ele é nosso pai como? A gente descende dele? Não. A gente não descende da carne e do sangue dele. Mas porquê é que nós somos filhos de Abraão? Porque ele diz, como Abraão creu, e isso foi imputado como justiça, aqueles que creem na mesma promessa é que são filhos de Abraão. Então somos uma descendência espiritual e não humana ou terrena. Você crê? Amém. Pronto. Então, mas eu disse que o título da nossa mensagem era o quê? A estranha fé de Abraão. Por que é que ela é estranha? Por que será? Porque a fé de Abraão é diferente. Vocês sabem uma coisa, irmãos? Ele é chamado o pai da fé, o pai das nações. Nações segundo a fé. Por que é que ele é chamado pai da fé? Não houveram antes dele, não houve outras pessoas que creram em Deus? Houve ou não houve?
Houve Noé, houve o Enoque, houve o Enos, houve o Abel. Então, mas porquê é que ele é chamado o pai da fé? O que é que significa ser pai? Ser o primeiro, certo? Porquê é que ele é chamado pai da fé e não, por exemplo, Abel? Foi o primeiro a dar testemunho de fé. Porquê, irmãos? Porque a fé que nós falamos de Abraão é diferente do testemunho da fé. E é isso que quero que vocês entendam, embora já tenha falado várias vezes. Vocês sabem, há bocadinho estava dizendo ao pastor Vítor o seguinte, uma coisa interessante. Quando Deus fez a promessa a Abraão, ele disse: Abraão, sai lá da tua tenda e olha para o céu e conta as estrelas. Mas porquê é que Deus disse uma coisa dessas? Ele não podia estar dentro da tenda e dizer logo: oh Deus, mas não consigo contar as estrelas, né? Ele já sabia disso. Mas porquê é que Deus disse: sai da tua tenda e olha para as estrelas? Sabem porquê? É porque a fé de Abraão é uma fé que vê as coisas do céu, que vê as coisas celestiais, que vê as coisas fora deste mundo. Percebem? E é por isso que a Bíblia diz que aquilo que Deus nos revelou pelo seu Espírito são coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que o coração jamais imaginou. É por isso que ele já dá a entender que a fé, a verdadeira fé, baseia-se em coisas celestiais e não terrenas e carnais. Mas é diferente porquê? Vocês sabem que a gente encontra em Hebreus 11, Paulo dizer: pela fé Abel fez assim, pela fé Noé fez assado, pela fé muitos outros fizeram montes de coisas, o próprio Abraão pela fé deixou a sua terra, Abraão pela fé venceu reis, derrotou nações, fez coisas tremendas, pela fé libertou o irmão, o sobrinho aliás, pela fé ofereceu o seu filho. Mas a Escritura em lado nenhum diz que isso o justificou. Essa fé não lhe valeu de nada para a justiça. Mas há uma coisa, há um lugar, um único lugar na Bíblia que diz, que é o que a gente está a ler, verso 6, vejam outra vez, que é que diz: assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Qual é a diferença? Qual foi a diferença? A diferença é completamente oposta. Sabem porquê? Porque Abel, Enoque, Enos, Noé e até mesmo Abraão, quando ele saiu da terra, eles deram testemunho de fé. O testemunho de fé sou eu que dou. Sou eu que faço. Abel, o Espírito veio sobre ele e inclinou-lhe o coração para ele fazer aquilo. Ofereceu os primogênitos. Certo? Em Noé, o que é que aconteceu? Deus veio ao seu coração e inclinou-lhe para ele fazer a arca. E por aí fora, todos os outros que a gente encontra em Hebreus. Então, o testemunho de fé sou eu que dou. Sou eu que faço. Mas a fé de Abraão é diferente. Sabem porquê? Onde ele foi justificado porquê? A Bíblia diz que Deus disse: olha para o céu e conta as estrelas. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E diz que Abraão creu. Ele não fez. Ele creu. E quando ele creu, o próprio Deus é que disse. A Escritura é que diz. E creu Abraão e isso lhe foi imputado por justiça. Até qual é a diferença? A diferença é quando eu dou testemunho de fé, é as minhas obras. Eu dou testemunho de fé porque eu creio, faço isto, faço aquilo, faço aquilo outro. Mas ali em Abraão não. Ele creu naquilo que Deus disse que iria fazer. Estão a ver a diferença? A fé que leva à vida e à justiça baseia-se naquilo que Deus faz e não no que eu faço. O que eu faço é dar testemunho de fé. A minha boca dá testemunho de fé. Mas o testemunho que me leva à vida é Deus, o próprio Deus é que é testemunho a mim. O meu testemunho é público, é para os outros. Eu estou aqui a falar e estou a dar testemunho de fé. Mas o testemunho de Deus é Deus ir no vosso coração,
fazer você crer nas promessas de Deus. Estão a ver? Então o testemunho de Deus é das coisas que não se vê, é no oculto, são celestiais, é no coração. E creu Abraão. E isso lhe foi imputado por justiça. Abraão, pela fé, largou a sua terra. Deus não o justificou. Deu o filho e não o justificou. Nada disso justificou. Mas quando Deus fez uma promessa, em que o homem não entra, e o homem não entrou, ou entra na graça de Deus. Não, é uma oferta. E creu de coração, Deus disse, eu creio. Uau, aí isso é que leva à justiça. Hoje é a mesma coisa. Aquilo que você faz para Deus por causa da fé, isso não tem galardão para a vida eterna, nem o justifica. Sabe o que é que justifica? É você crer no coração aquilo que Jesus fez há 2000 anos. As obras não acrescentam, não retiram coisa nenhuma. Jesus disse, quando fizerdes tudo o que vos mandei, considerai-vos como? Pessoas com direitos? Não, servos inúteis, porque fizeram apenas o que eu vos disse. Estão a entender? Até as nossas obras não alteram, nem tiram, nem retiram aquilo que Cristo fez por mim. Aquilo que me leva à justiça e que me garante a vida eterna é eu crer de coração que Cristo morreu para me salvar, para me libertar dos pecados. Esta é a fé de Abraão. Deus disse, olha, tua descendência vai ser bendita e se como as estrelas do céu. E diz, ele creu. Ele sabia que por ele não podia ter descendência. A Sara era estéril. É por isso que diz que Isaac foi gerado pelo Espírito. Já para dar a entender que nós somos gerados espiritualmente para ser filhos de Deus. Pela fé em Jesus Cristo. Jesus veio cumprir a promessa que fez a Abraão. Né? E nós somos a descendência de Abraão. Quem crê em Jesus é fruto de uma promessa que foi feita a Abraão há muitos séculos atrás. Por isso é que nós somos filhos de Abraão. Isto segundo a fé. Mas segundo o Espírito, filhos de Deus vivo. Estão a entender, irmãos? Pergunto se não estão a entender. Então, esta é a diferença. Que estamos a falar de dois tipos de fé? Não, só existe uma fé. Só existe uma fé. Só que a fé opera de duas maneiras. Primeiro opera no meu coração. Deu a fé, eu creio. Uau! Isto é que é o testemunho que Deus dá para mim, me convence para eu crer. Abro meus olhos e eu compreendo e eu creio. Este é o testemunho interior. E é isto que me garante a salvação. E depois, se eu creio com a boca, confesso. Este é o testemunho exterior. Mas este testemunho exterior pode ser manipulado. Aqui é que está o problema. Vocês imaginam quantas pessoas deram testemunho de fé através dos borregos na lei? Milhões. Vocês imaginam quantas pessoas andam dando testemunho de fé em nome de Jesus aí fora? Milhões. Agora, pessoas que creem de coração no Evangelho da Graça, oh, irmãos, eu digo-vos que são tão poucos, tão poucos. Então, o testemunho cá fora pode ser manipulado, pode ser imitado. Quem é que diria que Judas era um traidor? Quem? Ele andava com eles, ele pregava, ele expulsava demónios, ele curava as pessoas, falava de Jesus. Já viu? Não é o que a gente faz, é o que a gente crê, irmãos. É isso que o justifica diante de Deus e lhe garante que você, quando fechar os olhos, abre diante de Deus. Não o que você faz. Lembra-se da história do fariseu e do publicano. O publicano obedecia às leis de Deus todas. O fariseu. O publicano era um violador da lei. E o que é que aconteceu? Deus rejeitou aquele que obedecia à lei e justificou o publicano. Porquê? Por causa da fé de Abraão. A fé de Abraão é crer com o coração. A fé de Abraão não é fazer obras, não são comportamentos. Percebe, irmãos? E o fariseu era comportamentos.
Era obras. E é por isso que a gente lê em Romanos 4 o quê? Que o nosso pai, segundo Abraão, segundo as obras, foi justificado? Ok, mas não diante de Deus. Não se esqueçam de ler este capítulo 4 de Romanos. Mas não diante de Deus. Antes a Escritura diz o quê? E creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado por... Estão a entender? Vocês hoje que estão aqui. Se a vossa fé não está somente firme naquilo que Cristo fez, a vossa fé não é verdadeira. É fingida. Que é o que acontece aí fora, infelizmente. Há muitas pessoas que acreditam em Deus, mas se a gente não lhes tirar os mandamentos. Há pessoas que acreditam em Deus, mas se a gente não lhes tirar os dízimos. Se a gente tirar os dízimos, já não acreditam. Há muita gente que acredita em Deus, desde que a gente não lhes tire o sábado. Há muita gente que diz acreditar em Deus, desde que a gente não lhe retire a Maria. E por aí fora. Irmãos, escutem com atenção, a fé tem que estar somente nesta pessoa. Ele é que é o único caminho, verdade e vida. E ninguém vai a Deus a não ser por Ele. Nem é por Ele e por ela e pelo outro. Não, é por Ele. Ele é o único. Ele é a pedra. Fora dele nem existe redenção nem vida. E como é que eu faço fora dele? Eu creio em Deus, mas tenho que me portar bem. Isso é fora dele. O portar bem é fora dele. O nosso portar bem é para os irmãos, é uns para com os outros, não é para com Deus. E quem tem uma fé sincera fará o seu melhor, porque ama o seu Deus. Mas não se engane, vai sempre fazer coisas erradas toda a vida. Mas aquele que me garante que eu sou um filho de Abraão é o que diz aí. E creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. O que é que diz a seguir? O que é que diz a seguir, irmãos? Veja lá o verso 7. Sabei, pois, o quê? Os filhos de Abraão são os que creem na palavra. Não são os que se portam muito bem, aqueles que guardam muitos mandamentos, aquele que não fuma nada. Ai, não fumo nada. Isso, fumar é do Satanás. Beber é do Satanás. Satanás tem ele na cabeça. Você já viu qual eram as companhias de Jesus? Que eles dizem, a gente tem que se separar do mundo, senão somos mundanos, não podemos andar na companhia dos pecadores. Onde é que Jesus andava? Qual era a companhia de Jesus? Com as prostitutas, com os cobradores de impostos, com os pecadores. E aqueles que guardavam a lei, eles falavam, olha isto aqui é o homem de Deus. Como é que pode ser possível? O Salmo 1 diz, não te sentarás na roda dos escarnecedores. E agora? Jesus estava enganado? Jesus ficou contaminado? O que é que eles diziam? Este homem é um comilão e um beberrão de vinho. Se calhar se houvesse cigarro, até um cigarrinho ele fumava. Ai, pastor, que escândalo. Ah, que escândalo. Jesus fez coisas mais escandalosas. Jesus cuspia na língua dos mudos, nos ouvidos dos surdos. Oh, irmãos. Ele fazia mesmo de propósito. Não é o que você faz cá fora que contamina, é o que você sai daqui dentro. Isso é que contamina. A sua má intenção, a sua maldade, o seu segundo sentido das coisas, a sua hipocrisia, isso é que contamina, tanto assim como todo o seu caminho. Estão a entender? E Jesus dizia, eu não vim para os justos, eu não vim para os bem comportados, eu não vim para aqueles que guardam a lei, esses não precisam de mim, né? Acham que são justos? Eu vim para quê? Para os perdidos, para os pecadores. Foi para esses que eu vim. E nós, a igreja, vemos para quê? Estamos aqui para quê? É para os justos ou para ajudar os pecadores? Oh, irmãos, se eu não posso contaminar nem andar com as pessoas aí fora que são pecadoras, como é que eles vão ser salvos? Sozinhos? O que é que Jesus disse? Ide e pregai o Evangelho somente aos bons. Foi assim que ele disse? O que é que ele disse? A toda a criatura. Todos. Ó, pastor, eu tenho lá umzinho lá ao pé de mim e nem vê-lo pintado e dá-me vontade de acabar com ele. Não seja assim, você não é assim.
Jesus até na cruz disse o quê? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Né? Este é que é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo não é apontar os erros uns dos outros. A gente tem muito para se lamentar, a gente deve se queixar é dos nossos pecados. Certo? Não dos pecados dos outros. Os outros, se você quer fazer alguma coisa útil, não vá com o dedo apontado, vá com o coração aberto e vai ajudar. Isso é que você deve fazer. Seja quem for. Isto é que é o Evangelho de Cristo. Amém, irmãos? Então, os que são da fé é que são filhos de Abraão. E não os outros. Então, estamos a ver o que é aqui? A fé produz duas coisas. O crer no coração e o testemunho de fé, que é aquilo que eu faço. A gente vive cá fora por meio da fé, dá testemunho da fé. Mas essa fé, esse testemunho, pode ser manipulável. Eu não sei se ele está sendo verdadeiro. Quantas pessoas dizem Senhor Jesus, quantos? E são todos verdadeiros? Não, a obra em si pode ser manipulada. Então o que é que eu tenho que descobrir? É o coração da pessoa. Sabe como é que eu vou descobrir o coração da pessoa? É pelo testemunho da fé, é pelo fora. É eu falando com ele para eu ver como é, se ele entende ou realmente aquilo é só conversa fiada. E conforme vou falando do Evangelho, o Evangelho é como uma espada que tem poder para entrar na alma e no espírito da pessoa e trazer cá para fora aquilo que está escondido dentro dela. Ou fé ou incredulidade. Mas aquilo que me justifica é eu crer naquilo que Deus fez. Não porque eu creio em Deus faço boas obras. Não. Essa é a minha obrigação, esse é o meu dever, mas isso não me justifica coisa nenhuma. Estão a ver a diferença? A fé é só uma, mas a fé produz primeiramente o crer e depois o fazer. O fazer como é exterior, como depende de mim, depende da minha carne, do meu comportamento, pode ser mentiroso. Por isso que a justiça é no coração e não no comportamento. Os irmãos estão entendendo? Pergunta, irmão do lado, está a entender? Abram lá comigo agora, na primeira carta de São João, lá ao pé do Apocalipse, quase no fim da Bíblia, e vamos ler aí o capítulo 5. Vamos lá. Há uma guerra acesa aí ultimamente sobre a Bíblia é mentirosa. Há uma guerra aí, pastores a dizerem que a Bíblia está alterada, está adulterada, que não está de acordo com os originais. E eu tenho falado com alguns e pergunto só a seguinte pergunta. Como é que tu sabes que está adulterada? Estavas lá? Viste adulterar? Por que é que tu afirmas essas coisas se tu não sabes se está adulterada? Tu tens os originais? E a conversa acaba-se que ficam todos chateados e mandam para a rua. Mas, irmãos, escutem uma coisa com atenção. A Bíblia é um livro que foi escrito pelos homens, não é? Para dar testemunho daquilo que se passou antigamente, e o Novo Testamento são cartas enviadas às igrejas. Certo? E a Bíblia já foi traduzida quantas vezes? Milhares e milhões de vezes. Eu não estava lá quando eles escreveram a Bíblia. Certo? E reparem que cada Bíblia tem uma tradução. Há dezenas de traduções. Um diz que é assim, outro não é vermelho, é cor-de-rosa, outro é alaranjado. Como é que eu sei que isto é verdade? Como é que eu sei que existiu Cristo se eu não o vi? Como é que eu sei que existia Abraão se eu não o vi? Como é que é possível? Eu posso entrar nessa incredulidade. Mas Jesus prometeu uma coisa. Sabe o que é que Jesus disse? Aquele que crer em mim nunca será confundido. Não foi isso que ele disse? As minhas ovelhas não podem ser enganadas. Até, mas como é que não podem ser enganadas se isto pode estar errado? Como é que eu sei se a Bíblia está errada ou não? Vejam o que está escrito, capítulo 5. A partir do verso 9, e vamos ler até o verso
13. Vamos lá ler. Leiam lá com atenção, devagar. O que é que está escrito? Está escrito: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque este é o testemunho de Deus que Ele testificou de seu Filho. Aquele que crê no Filho tem em si mesmo o testemunho. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus deu de seu Filho. Este é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem um filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós que credes no nome do Filho de Deus, a fim de que sabais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Vamos parar, escutem com atenção, irmãos. Como é que é uma pergunta justa, vocês não acham? A gente tem que ter certeza. A gente não estamos a tratar de sapatos, de camisas, de um prato de feijão. Estamos a falar do nosso futuro. A gente tem que ter certezas. A Bíblia diz que a fé é o quê? É uma certeza. É um firme fundamento. Certo? Mas como é que eu vou ter essa certeza se as Bíblias estão todas, cada um à sua maneira? Como é que eu sei que esta Escritura é a verdade? A Bíblia diz que o homem natural, o natural, não entende as coisas de Deus nem pode. Ou seja, de repente anulei a Bíblia. O que eu estou a dizer é que o mundo inteiro, ainda que leia a Bíblia toda, não pode crer em Deus. Porque não entende as coisas de Deus. As coisas de Deus só podem ser entendidas pelo Espírito de Deus para aquele que nasceu de Deus. Já viu? Então esta Bíblia é inútil. A Bíblia sim é um livro inútil aqui para o mundo. E é por isso que há tantas religiões em nome de Jesus. Eles usam a Bíblia para fazer uma doutrina. Uns é os adventistas, outros são os evangélicos, outros são os católicos, outros são os mormons, outros são... sei lá. Tudo em nome de Jesus. Mas estão todos divididos e andam todos à guerra uns com os outros. Há uma coisa que está mal. Será que é Deus? Então, o que é que está mal? Primeira coisa, o homem natural não pode entender as coisas de Deus e quando as ouve, acha que aquilo é uma loucura. Mas se vocês lerem, no verso 15 do capítulo 2 de Coríntios, diz o quê? Mas aquele que é espiritual entende todas as coisas, discerne tudo e de ninguém é discernido. Então o homem só fica com capacidade de entender a Bíblia, sabe quando? Quando nascer de Deus. E como é que nasce Deus? É pelo Evangelho. Quando Jesus enviou os apóstolos, disse assim: olha, façam Bíblias, estudem muito, e vocês vão ver, vão ser salvos. Foi isso que ele disse? O que é que ele disse? Ide e pregai. Irmãos, a voz de Deus não está na Bíblia. A palavra de Deus não está na Bíblia. Isto é um rascunho público para toda a gente, para a gente mostrar que aquilo que a gente fala é verdade e está escrito na Bíblia. Mas a palavra de Deus é o entendimento da letra. A palavra de Deus é o Espírito de Cristo no enviado de Deus, que só se encontra na Igreja de Deus. É por isso que a fé vem por quê? Por ler, por estudar. Como é que vem a fé? Por ouvir a pregação de Cristo. É por ouvir. Isto não passam de cartas. É por isso que Paulo diz: meus amigos, as cartas de Cristo somos nós. As cartas de Cristo não são as tábuas da lei. Não foi o que foi escrito com tinta lá no Velho Testamento. Não. Nós, a Igreja, é que somos as cartas de Cristo. Você se nasceu de novo, e o nascimento vem por ouvir a palavra de Deus e crer como Abraão, você vai entender o que eu vou dizer agora a seguir. A Igreja dos eleitos tem os originais da palavra de Deus. Os originais da palavra de Deus não estão escritos em papel com tinta. Os originais estão escritos no coração do nascido de Deus. Esta é que é a aliança com a Igreja. Eu lhes darei um coração novo e escreverei as minhas leis no seu coração,
para que todos me conheçam do maior ao menor. É por isso que Deus enviou o Espírito Santo. Se a gente pudesse entender isto por nós mesmos, o Espírito Santo não vinha cá fazer nada. Mas Jesus disse, eu vos enviarei o Espírito. Ele vos ensinará todas as coisas e vos guiará em toda a verdade. Afinal, somos guiados pela Bíblia ou pelo Espírito de Deus? Pelo Espírito, irmãos. O entendimento vem pelo Espírito. Não é por ler. Se vocês lerem a letra, isto parece tudo cheio de contradições. Como é lindo lá no outro domingo, não neste, no outro, que Jesus era um sinal de contradição. Eles nem entendem. Os fariseus diziam, como é que tu dizes que vens cumprir a lei se tu andas violando a lei, andas violando o sábado, andas alterando a lei toda? Não podiam entender. Assim é o homem natural. Mas quando alguém ouve o Evangelho, aquele Evangelho que Abraão ouviu, o Evangelho é o quê? É o poder de Deus, não é o comportamento do homem. É o poder e a justiça de Deus. O que é que Abraão ouviu? O poder e a justiça de Deus. Ele disse, eu vou-te dar uma descendência como as estrelas do céu. Ela será bendita para sempre. É obra exclusiva de Deus que o homem não entra. Percebem? O Evangelho é a mesma coisa. Nós somos salvos única e exclusivamente por aquilo que Cristo fez por nós. Quando a pessoa acredita nisto de coração, não mete ali nem as leis, nem os comportamentos, nem coisíssima nenhuma, não. Eu sou salvo unicamente pela graça que há em Cristo Jesus e agora fui chamado para viver pela fé e pelo amor em Cristo Jesus. Estão a entender, irmãos? Percebem? E reparem o que é que nós acabamos de ler. Verso 9. Se recebemos o testemunho dos homens, isto é o testemunho dos homens. Isto que vocês têm na mão é o testemunho dos homens. Os homens testemunharam acerca de Deus. Mas é o testemunho deles. Que eu não posso dizer se está... Por mim mesmo não posso dizer se está errado, se está certo. Mas agora reparem. Se a gente recebe o testemunho dos homens, ele fala de outro testemunho. O que é que diz a seguir? O testemunho de Deus é maior. É maior. E vejam agora o que diz a seguir. Este é o testemunho de Deus, que Ele testificou o seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem o quê? Tem em si mesmo. O testemunho não está aqui. O testemunho não está na Bíblia. Está onde? Dentro. Em si mesmo o testemunho. A gente, ao ouvir a palavra de Deus, vai saber isto é verdade ou não é verdade. Como é que eu sei que a Bíblia está certa? É por causa do testemunho de Deus. Não é por causa da letra escrita. É por causa do testemunho de Deus que está dentro de mim, irmãos. Irmãos, eu posso pregar aqui e dar o testemunho de Deus falando da Bíblia aqui 2 horas de seguida. Mas se Deus não for ir ter com você e Ele der testemunho no seu coração acerca daquilo que eu estou falando, você sai daqui abanando a cabeça chamando que aquele pastor é maluco, é doido. Porque Deus é quem convence. Deus é que dá o dom da fé. Percebem? Não é quando eu quero. Vocês sabem qual foi o maior apóstolo de todos? Foi o Paulo. E o que é que ele fazia? Perseguia a igreja. Puxava os cabelos das mulheres arrastando. Não é? Prendia. Mas quando Deus quis, palavras de Paulo, Paulo diz assim, Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e quando Ele quis me chamou pela sua graça para eu testemunhar de seu Filho. Quando Ele quis. Ele durante 7 anos andou ali fazendo as asneiradas, atrás das asneiradas, mas quando Deus quis lhe apareceu o apóstolo Paulo, o Saulo, o perseguidor, de repente tornou-se o maior defensor do Evangelho da graça de Deus. E ele é o nosso apóstolo. Já viu? Mas é obra de Deus. A gente não pode dizer e ir para a nossa casa e dizer vocês são assim, vocês são idólatras, vocês fazem isto, vocês vão para o inferno. Não pode fazer uma coisa dessa. Você não sabe. Se amanhã ou depois eles vão converter ou não. O Espírito de Cristo não é juízo e condenação. O Espírito de Cristo é amor e misericórdia. Porque nós somos o que somos é pela misericórdia e graça de Deus. Então não vamos privar os outros da graça de Deus apontando a condenação aos outros. Vocês estão a entender, irmãos? É assim que a gente tem que ser.
Cristo não veio apontar os erros dos outros, veio perdoar. Não é? Por isso se juntava com as pessoas que eram mais condenadas pelo mundo. Foi exatamente com esses que ele andou. Mas vejam, você, ao ouvir o Evangelho, o que importa não é o que você ouve, é o testemunho de Deus que o faz entender aquilo que você ouve. O que é que serve eu ter uma Bíblia escrita em chinês sem saber entender chinês? Serve de alguma coisa? Então, a Bíblia é chinês, é como se fosse chinês. É uma língua estranha que ninguém entende. Quem convence, quem dá entendimento é o nosso Deus. E vejam, estamos a falar de João. Vocês sabem que era João? O João era analfabeto. O João, o Pedro e o Tiago eram analfabetos. As cartas que a gente tem aqui foi outros que escreveram. Eles próprios dizem. Pela mão deste, pela mão daquele. Viu? Eles eram pescadores. Então, entender as coisas de Deus não é para quem tem estudos. É para quem Deus se manifesta e se revela. Percebem? Jesus não tinha estudos. Eles ficavam admirados como é que este homem sabe estas coisas, uma vez que não estudou. E Jesus disse, o meu ensino e a minha doutrina não é minha, foi meu Pai me ensinou. Assim são vocês. Se vocês entendem as coisas de Deus, não pensem que são mais espertos que os outros que estão lá fora. É Deus que vos ensina em privado a cada um de vocês. Assim como Jesus fazia com as parábolas. Em privado, Ele explicava as parábolas, o sentido das parábolas. Este é que é o nosso tesouro. Esta é que é a nossa glória. Este é que é o nosso... Deus nos honrou com a sua sabedoria. Para entender, irmãos? Então, quem crê em Jesus tem um testemunho em si mesmo e sabe. Ao ler a Bíblia, agora já compreendo. E como é que eu sei que a Bíblia é verdade? É que a Bíblia fala só de uma coisa do princípio ao fim. Sempre a mesma coisa, sabe o que é? É da graça de Deus, ou seja, de Jesus Cristo. É por isso que a gente sabe que é verdade. No Jardim Éden lá estava Jesus Cristo. Olha a árvore da vida, Jesus Cristo. Quando Adão pecou, o que é que aconteceu? Diz que Deus vestiu com uma pele de animal. Lá está Jesus Cristo. Quando Abel deu testemunho de fé, diz que sacrificou o quê? Os primogênitos das ovelhas. Lá está Jesus Cristo. A lei, cada vez que pecavam, como é que os pecados eram perdoados? Através de sacrifícios e holocaustos dos borregos. Lá está Jesus Cristo. Estão a entender, irmãos? Os profetas todos deram testemunho do Filho de Deus. Olha o Salmo 2. O Filho de Deus. Olha Isaías capítulo 9. Um filho nos nasceu. Olha Isaías dar testemunho. Uma virgem conceberá. O Emanuel, que significa Deus connosco. Vem Jesus Cristo, que estou eu. Ninguém o recebeu. Porquê? Porque o homem natural não entende as coisas de Deus. Os judeus... Irmãos, os gentios é uma coisa. Os judeus tiveram provas tremendas. Além dos profetas todos anunciarem Jesus Cristo, quando ele apareceu, ele deu testemunho, ele fazia coisas que ninguém fazia. Andar sobre a água, multiplicou pão e peixe, converteu água em vinho, ressuscitava mortos. Ele deu tantos, mas o que é que diz a Escritura? Ele veio para ser rejeitado. O que é que diz a Escritura? Que Jesus falava em parábolas para quê? Para que eles nem entendessem o objetivo das coisas. Porquê? Porque Cristo tinha que ser rejeitado. Até o pastor, porque é que tinha que ser rejeitado? Se Cristo não fosse rejeitado, os gentios, que somos nós, estávamos perdidos. Porque até Cristo só havia uma nação, que era a nação de Deus. Que nação era essa? Israel, onde estava o templo. Os gentios não tinham parte. Até para entrar lá dentro tinham que ser circuncidados para poder participar das festas. Mas não tinham herança. Como diz lá Efésios capítulo 2, verso 11. Então Jesus veio cumprir aquilo que Deus tinha prometido a Abraão. O que é que significa Abraão?
o Pai de muitas nações. Até Cristo só havia uma nação. Até Cristo foi rejeitado mesmo por obra de Deus. Tinha que ser assim. Para quê? Para que a salvação viesse aos gentios. E agora a Bíblia diz que não há nem judeu, nem macho, nem fêmea, nem raça, nem língua. Mas em qualquer lugar houver uma pessoa que crê que Cristo é a promessa que Deus fez a Abraão, a graça de Deus, esse terá a salvação. É por isso que os filhos de Abraão não são os filhos naturais da carne. Não são aqueles que estão lá em Israel. São os da fé. Você crê? Então você é filho de Abraão. Percebem? Mas vejam o que é que está escrito. Aquele que crê, verso 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar, para nos dar entendimento. Sabiam? É para isso. Há um verso para mim impressionante na Bíblia, em João, capítulo, acho que é o capítulo 14, que Jesus disse. Jesus só falava em parábolas e sem parábolas não falava. E mesmo explicando, eles nem entenderam nada. Claro está. Porquê? Porque eram homens naturais. Mas Jesus disse, eu vos enviarei o Espírito Santo, que vos ensinará todas as coisas. E depois disse uma coisa interessante, sabe o quê? E ele vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, mais tarde, o Espírito Santo é que deu entendimento para perceber a explicação que Jesus atrás tinha dado. Assim é connosco, irmãos. Se calhar muitos de vocês já conheciam a letra da Bíblia. Há pessoas aí fora que conhecem a Bíblia capa a capa. Não tem valor nenhum. Não é o conhecer, é o entender. E o entendimento quem dá é o Espírito Santo. É Ele que convence, é Ele que abre os olhos, é Ele que faz todas as coisas. Então, a palavra não está aqui. A palavra tem que estar aqui. Se a palavra estiver aqui, até consigo explicar aos outros o que está aqui escrito. Se ela não estiver aqui, não passa papel e tinta. A palavra de Deus é espírito e vida. Não é letra. Esta pode ser manipulada. Esta pode ser queimada. Esta pode ser roubada. Pode ser destruída. Mas esta que Deus escreveu aqui, ninguém pode adulterar. Por isso Jesus dizia, vós sereis todos ensinados por Deus. Assim como Jesus foi ensinado por Deus. Qual foi a Bíblia, por exemplo? De Abel? A Bíblia nenhuma. Qual foi a Bíblia do Enoque? Não havia Bíblia. Qual foi a Bíblia de Noé? Não havia Bíblia. Qual foi a Bíblia de Abraão, Isaac, Jacó, dos patriarcas? Não havia Bíblia. Era Deus que falava diretamente para eles. Percebem? Percebem, irmãos? Qual foi a Bíblia de Moisés? Nenhum ele é que escreveu tudo. Quem é que lhe falou aquilo? Foi Deus. E apesar dele saber, ele entendeu alguma coisa da graça? Não. Porquê? Porque a palavra não é letra, não é a letra. A palavra de Deus é discernida de forma espiritual. Se você crê, sabe o que é que está a acontecer? Você tem os originais da Escritura de Deus. Está dentro de si. Aqui é que estão os originais. Por isso diz que só existe uma fé. Todos os que são da fé entendem todos da mesma maneira, acreditam todos da mesma coisa. Sabe porquê? Porque são todos ensinados pelo mesmo Espírito. Nós somos como um corpo. Os membros fazem tudo aquilo que a cabeça diz. Se não fizer é porque está doente. Percebem? Estão a entender, irmãos? Então, se recebemos o testemunho dos homens, se a gente recebe a Bíblia como palavra de Deus, então o testemunho, o nosso testemunho interior é maior ainda que a Bíblia. Porque se você não entender a Bíblia, você pode citar a Bíblia toda que isso não vai servir para coisíssima nenhuma. Estão a entender? Percebe, irmãos? Vou-vos dar aqui outro exemplo. Estava falando com o pastor Vítor acerca de pastores que andam dizendo que Deus não pode ser explicado, que Deus não existe, que Deus é.
como é, não há maneira de identificá-lo. Mas o que é que diz a Nova Aliança? A Nova Aliança diz: escreverei as minhas leis no seu coração e no seu entendimento, e todos me conhecerão, desde o maior ao menor. Então, se ele afirma que eu vou conhecer, eu não posso explicar, como é que é isso? Irmãos, não diz a Bíblia que nós somos a imagem de Deus? Até qual é a imagem de Deus? Se eu sou a imagem de Deus, qual é a imagem de Deus? É igual a mim. Eu, homem, sou a imagem do meu Pai. Qual é a imagem do meu Pai? É igual a mim. Então Deus é uma pessoa. Percebem? Assim como eu sou uma pessoa espiritual. Claro que Ele é a fonte de tudo. Diferente. A gente saiu dele e não Ele saiu de nós. Mas a imagem é de uma pessoa. A gente participa com a mesma vida que o nosso Pai tem, com o mesmo espírito que o nosso Pai tem, com a mesma natureza que o nosso Pai tem. É por isso que nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Estão a entender? E como é que eu identifico Deus? A Escritura adjetiva de tantas formas. Por exemplo, diz que Ele é o Criador. Não diz? Então o meu Deus é o que criou todas as coisas que estão aqui. Tudo, bem, mal, trevas, luz, todas as coisas. Que Ele é o Senhor. É o Senhor porquê? Porque Ele é que governa tudo. Não é verdade? Ele é o Salvador. Porquê? Porque foi Ele que me salvou. Não é? Foi Ele que me salvou. Não, ora foi. Ele é o soberano. Porquê? Porque Ele faz o que quer, como Ele quer. É Ele quem governa. Não é verdade, irmãos? E Ele é o juiz. Porque é Ele que vai salvar e condenar, né, naquele dia. Estão a entender? Então, eu posso dar uma imagem muito, mas muito assertiva acerca do meu Deus. Qual é a sua imagem? Não é Deus, não se pode explicar. Deus não existe, Deus é e tal. E dizem somente Deus, coitados. Vocês sabem que o sábio Salomão dizia: o princípio da sabedoria é a pessoa conhecer-se a si mesmo. Conhecer-se a si mesmo. Se a pessoa não se conhece a si mesmo, como é que vai conhecer Deus? Não vai. Amém? Mais. Abrem comigo em Mateus capítulo 5. Vamos lá ler. Só um verso está aí. Que é o verso... 37. Vamos lá ler. Mateus 37. 5:37. Então nós somos guiados é pela fé, não é pela letra da Bíblia. É por aquilo que a gente acredita. E é por isso que eu tenho dito muitas vezes, irmãos, se houver aqui alguém que não acredita naquilo que se ensina aqui, por favor, não perca tempo connosco e não nos faça perder tempo com ele. Ou crê ou não crê, sejamos honestos. Não é verdade? E vejam o que é que Jesus diz. Leia lá aí para o irmão do lado o que é que está escrito. O que é que está escrito aí? O que é que Jesus disse? Vocês sabem que a bênção de Abraão, primeiramente, é imortalidade. Não é? Porquê? Porque ele foi justificado. A justiça de Deus é a justiça. Somos salvos pela justiça, pela graça de Deus. E em segundo lugar é imunidade. Imunidade como? É que as coisas, os nossos defeitos não são levados em conta. Porquê é que não são levados em conta? Porque eu não confio em mim. Como eu não confio em mim, Deus, em vez de vir pedir contas a mim, vai pedir àquele a que eu depositei a minha fé, que é o meu advogado. Quem é? Jesus Cristo. Amém? Então, imortalidade e imunidade são as características da bênção de Abraão. E aqui Jesus, ele diz uma coisa muito simples, que é o seguinte: mas seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso vem de onde? Vem do maligno. Ele fala disso depois de dizer
Antigamente na lei a gente fazia juramentos, a gente fazia votos. Agora ele diz, vocês não façam mais isso. Estão a ver ele a alterar a lei? Ele está a alterar a lei. Vocês leram os versos antes. Né? Veja aí. Você vai ver. E ele diz, vocês não façam mais votos, vocês não façam mais juramentos, vocês não façam mais promessas. Não confiem mais em vós. Mas diz que o vosso falar seja sim, sim, não, não. As coisas que me dizem a respeito, né, daquilo que é os meus deveres, eu não vou prometer. Mas em relação a Deus, é sim, sim, não, não. Né? Se Deus diz que é pela graça eu sou salvo, sim, sim. Se Deus diz é uma nova aliança, eu vou dizer sim, sim. Se a Bíblia diz que sou salvo pela fé sem as obras, eu sim, sim. Se eu misturar, a mistura vem de onde? Do maligno. Oh, sim, sim. Não, não. Não, não, como? É eu dizer assim, tem que guardar o Velho Testamento. Não, não. Ou sim ou não. Irmãos, tomem atenção. Cristo veio estabelecer uma nova aliança. Cristo veio fazer um novo testamento. O que é que significa um novo? Um novo, uma casa nova não pode ser feita em cima de uma velha, senão já não é nova, é remendada. O reino de Deus não tem remendos. Se é para ser nova, o que é que tem que fazer? Destruir aquilo tudo, tirar os fundamentos, pôr novos fundamentos e construir uma casa. Até pode ser, esta casa é nova. Então, a pessoa que é da fé tem que morrer para a lei. A pessoa que crê em Deus tem que morrer para si, não confiar mais em si mesmo. Estão a entender? E em relação a Deus, se Ele diz que é assim, sim, sim. Se Ele diz que não é, não, não. Já não pode querer enganar Deus. Se você não crê, não diga, eu creio. Não faça isso. Vamos ficar amigos na mesma, se você não crer, não há problema nenhum. Com muita pena, com muita tristeza, mas vamos. Eu não vou. Mas sejamos sinceros. Não é como muita gente já apareceu aqui, sim, 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 quando era não, 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 não. Não pode ser assim, irmãos. Não faça isso. Não faça isso. Ok? Então, nas coisas de Deus, ele tem que ser sim, sim, não, não. Se a Bíblia diz, se é a Bíblia quem diz, salvos pela graça de Deus, e isto não vem de vós, é dádiva de Deus, eu não posso misturar. Porque a mistura, Jesus disse, vem do maligno. Aquele que mistura o sim com o não, isso vem do diabo. Irmão, eu dizer que tenho fé em Jesus e se vou guardar o sábado, isso vem do diabo. Porque não estou numa nova aliança. Estou a misturar as duas. É uma nova aliança ou não é? A Bíblia diz que o Evangelho quer dizer boas novas. São coisas boas, mas que são novidades. Que até ali nunca existiram. Agora, se eu insisto em dizer que sou cristão e depois vou para o pacto da lei, isso provém do maligno. Percebem? Só você que quer guardar os 10 mandamentos e diz que é de Jesus, isso provém do maligno. Não pode mais guardar os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos, cada mandamento tem uma condenação. Vocês sabem o que é que acontecia às pessoas idólatras? Eram mortas. Até se você quer cumprir a lei, se tiver alguém na sua casa que é idólatra, tem que matar. Vai matar. A gente não tem nada a ver com os 10 mandamentos. A nossa lei é outra. Para com Deus, fé em Jesus Cristo. Para com o próximo, amor de coração. De coração, né? A lei não. A lei ou fazes ou morres. Ou fazes ou és destruído. A lei dizia, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. A graça não. Ama toda a gente, até mesmo os teus inimigos. Não tem nada a ver, deixa a lei da mão. A nossa postura cá fora
é fé para com Deus e amor para com o próximo, até mesmo para aqueles que a lei condenava. Vocês sabem o que é que a lei fazia a um adúltero? O que é que a lei fazia? Matava a adúltera e o adúltero. Até se a gente agora fosse, essa lei tivesse em vigor hoje, era morta metade da população, ou mais. Irmãos, a lei de Moisés é o ministério da morte. É a coisa mais horrível. A lei é pior que o Satanás. Porque a força de Satanás é a lei. Ele usava a lei para matar as pessoas. Vocês lembram-se o que aconteceu com aquela mulher adúltera? Trouxeram a Jesus. E eles estavam a ver se enganavam Jesus. Esta aqui adulterou. A lei diz, as tais devem ser apedrejadas até à morte. Era mentira? Não, era verdade. E Jesus não respondia nada. E eles insistiram. Até que Jesus disse, ok, querem cumprir a lei, tudo bem. Mas aquele que não tiver pecado, esse é que tem condições para condenar esta mulher. O problema é este, é que ninguém tem capacidade de julgar o próximo, porque nós mesmos temos as mesmas fraquezas, uns de uma maneira, outros de outra. É por isso que essa lei, a lei não funciona. Deus não deu a lei para os homens cumprirem. Deus deu a lei para mostrar que os homens não conseguem cumprir e olhar para o outro lado. Qual era o outro lado? Era a salvação que havia em Cristo, através daqueles cordeiros, através daquele sangue. Estão a entender, irmãos? Esta é que é a fé de Abraão. Esta é que é a fé de Abraão. Então, hoje, os irmãos, ao fim de tanto tempo, eu continuo a insistir disso, que o vosso coração e o vosso falar em relação ao Evangelho seja sim, sim, não, não. Porque a mistura, se você vem cá com misturas, isso vem do inferno. Ah, não, eu tenho que guardar, mas tenho que me portar bem, porque se não me portar bem, perca a salvação. Oh, irmão, você ganhou a salvação? Eu só perco alguma coisa minha se eu tiver ganho. Fui eu que ganhei a salvação. Fui eu que trabalhei. É uma oferta. É uma oferta. E Deus me deu essa oferta e eu era mau. Deus não disse, olha, porta-te bem, se tu te portares bem, e depois vou-te dar. Não, a Bíblia diz, quem crê já tem a vida eterna, já tem a salvação. Então Deus mostra o seu amor ainda sendo pecador, Ele me dá gratuitamente a salvação. Já viu? Agora, toda a gente anda negando Jesus, porque diz, Jesus me salvou pela sua misericórdia e perdão, mas eu posso perder a salvação se me portar mal. Quando a pessoa diz isso, está a dizer que a salvação está sobre o seu bom comportamento. Porque se pode perder pelo mau comportamento, logo quer dizer que a salvação mantém-se firme pelo seu bom comportamento e não por aquilo que Jesus fez. E ninguém entende isto. Então, a mistura provém de onde? De Satanás. Satanás. Eu estava ouvindo um senhor, uma mulher, aliás, uma senhora, a chorar num vídeo que a mãe estava no hospital, tinha leucemia no sangue, que a única hipótese dela se salvar era fazer uma transfusão de sangue. Só que o problema é que essa senhora era testemunha de Jeová. E como era testemunha de Jeová, assinou um papel para não levar sangue. E a filha aflita chorava. E agora o que é que eu faço? Não pode fazer nada. Estão a ver o que é que a religião faz? Irmãos, eu antigamente pensava que eu encontrava as pessoas justas, boas, caridosas, era na igreja. Sabe o que é que eu vinha descobrir? Quando existem mais bandidos, mais mentirosos, mais fingidos, é na igreja dita cristã, que roubam o seu povo. Eu pensava que se encontrava cá fora. É dentro da igreja. Eu não quero que isso aconteça aqui. Você já viu esses grandes pastores, tudo cheios de riqueza, à custa de pedirem 10% do salário e ofertas, e fora as coisas que eles inventam.
Quando o dízimo nunca foi dinheiro a lado nenhum. Tem aviões, tem mansões em vários países. Agora vamos comparar isso com a vida dos apóstolos. Qual era a vida dos apóstolos, irmãos? 1 Coríntios 4:11, Paulo dizia: nós, os apóstolos, até à presente hora, temos passado fome, temos passado sede, somos odiados por toda a gente, somos perseguidos, somos tidos pelas pessoas como o lixo e a escória deste mundo. Por isso que eles não tinham grande fama. Sabe porque é que eles têm a fama e toda a gente fala deles hoje? Porque eles já morreram. Porque não nos pode fazer mal. Irmãos, isto é sério. Hoje estamos aqui e qualquer dia saímos daqui para fora. Eu estava dizendo ao pastor Vida na sexta-feira e aos meus filhos a realidade das coisas. O Lázaro e o rico. O rico estava lá no meio do fogo e estava consciente. Ai, a minha família. Ai, os meus irmãos. Ai, na casa do meu pai. Agora, se você não acredita nada disto, pronto, então faça a sua vida, né? Mas se acredita, leva as coisas a sério, irmãos. Leva as coisas a sério. Toda a igreja que anda pedindo dinheiro, em nome de Jesus, está roubando o povo. Jesus não fez nada, nunca pediu uma coisa dessa. Jesus não andava aí pedindo dízimo, nem nada disso. Há ali um coisinho ali para meter oferta. Eles metem a oferta lá. Para quê, pastor? Para mim comprar um avião. Vocês sabem. E se calhar muitos de vocês não sabem quão difícil é pagar esta casa. Mas pronto. Mas tem que ser voluntário. Eles não dizem voluntário. Eles dizem, se você não der, o Satanás vai à sua vida e acaba com a sua vida. Se você não der, não pode prosperar. Usam a maldição do Velho Testamento para prender a igreja. Primeiro dão promessas. A tua vida vai ser abençoada, vai ser assim. E depois em cima colocam ameaças. O povo dá. Não é porque tem muito gosto de andar. Dificuldades tem ele, não é? Mas tem medo. Irmãos, a igreja não é para trazer dinheiro para o pastor. A igreja somos todos nós e devemos ajudar uns aos outros. A gente tem que ajudar uns aos outros. É isso que tem que fazer. Isto é que é a igreja. A igreja não é estas paredes. Dei uma oferta grande para fazer aqui uma coisa bonita. Isto não presta para nada. Isto é cimento, é cal. Isto só serve para uma coisa. É a gente não apanhar sol e chuva. Mas nada. Não serve para nada. A casa de Deus somos nós. É com esta casa que a gente tem que investir, com o nosso crescimento espiritual, ajudando uns aos outros para aqueles que têm mais necessidades, vivendo em comunhão no amor de Deus. Isto é que é a Igreja de Cristo. Não é? Mas, infelizmente, é assim. Então, irmãos, como é que eu sei que a Bíblia é realmente verdadeira? É quando, pelo Evangelho de Deus, ela me abre os olhos. É quando, pelo Evangelho, eu creio na graça que há em Cristo. Daí eu vou vê-la. Desde o princípio do mundo eu vou ver a graça de Deus. Eles falaram sempre da mesma coisa, de muitas formas. Mas o que é que me salva? É o conhecimento do Apocalipse? É o conhecimento da lei? O que é que me salva? A fé na graça que há em Cristo Jesus. O Evangelho é a coisa mais simples que há. No entanto, não está ao alcance dos homens. Tem que ser Deus a ir ter com ele. Na lei era o homem que ia ter com Deus, através dos mandamentos. Agora é o contrário, é Deus é que vai ter consigo. Você ouve e Deus vai ter consigo e fala ao seu coração, é isto. O testemunho de Deus é o testemunho interior. O testemunho que eu dou de Deus é o testemunho exterior, que pode ser manipulado. Eu posso estar aqui a dizer que estou cheio de fé e ser uma grande mentira. Posso estar a enganar-vos. Mas aquele que crê em Jesus tem o testemunho dentro de si mesmo e sabe se aquilo que eu falo é verdade ou é mentira. E isso aí só Deus pode fazer. Estão a entender? Então,
A fé estranha de Abraão. Porquê é que é estranha? Porque os outros todos deram testemunho de fé. Aquilo que você lê em Hebreus é obras que eles deram testemunho de Deus. Venceram reinos, eles foram cheios do Espírito Santo, mataram leões, ursos, fizeram coisas terríveis, venceram guerras, tudo cá fora. Era Deus a manifestar-se de forma exterior. Mas o testemunho de Abraão é diferente. Porquê? É o testemunho no coração, é o próprio Deus a falar para ele. Enquanto eu a pregar, sou eu a falar da parte de Deus para vocês, o testemunho interior é o próprio Deus a falar para mim, só para mim. O testemunho de Deus só serve para mim, não serve para vocês. Serve para mim. O testemunho de Deus só serve para vocês. Em particular, a cada um de vocês, Deus vai dizer: isto é verdade, isto é mentira. É por isso que vocês não podem ser enganados. Agora, se a gente dependesse daquilo que os homens escrevem e fazem, podíamos ser enganados. Estão a entender porque é que agora os escolhidos não podem ser confundidos? Porque vocês estão nas mãos de Deus. É Deus que vos ensina todas as coisas. Amém, irmãos? Mas este testemunho de Abraão nem existiu, só existiu com Abraão? Não, existiu sempre. Só que este testemunho só funciona sobre a promessa de Deus. Onde é que a gente vê o testemunho de Deus em Abel? Onde? O que Abel fez foi o testemunho dele. Induzido pelo Espírito Santo, ele deu o testemunho exterior, foi dele. Onde é que está o testemunho de Deus? O testemunho de Deus foi qual? Irritou o Caim. Qual foi o testemunho de Deus? A aceitação. A aceitação. É? Só que esse testemunho não funciona. Porquê? Porque o testemunho de Deus só funciona na obra de Deus. Onde é que está o testemunho de Deus em Noé? Noé, pela fé, o que é que ele fez? Construiu aquela arca. Mas onde é que está o testemunho de Deus? Ele foi o testemunho de Noé. Pela fé fez aquilo. Onde é que está o testemunho de Deus para Noé? Sabe o que é que a Bíblia diz? Diz que Deus olhou e achou graça em Noé. Este é cá dos meus. O testemunho de Deus é Deus a falar para o homem. O testemunho do homem é o homem a falar para outros homens em nome de Deus. Estão a ver a diferença? Qual foi o testemunho de Davi? O testemunho de Davi, que ele dava, sabe o que era? Desde pequenino, ele matava o leão, ele matava o urso que se levantava contra as ovelhas, ele matou o gigante, pela fé ele fez aquilo tudo. Esse é o testemunho de Davi, em nome de Deus. Qual é o testemunho de Deus? Sabe qual foi? Diz, é o próprio Deus a falar de Davi que diz: eu achei Davi um homem segundo o meu coração, e ele fará toda a minha vontade. Uau! Uau! Qual é o testemunho de Deus para si? Sabe qual é o testemunho de Deus? Você que mostra que Deus está falando consigo, é você crer e entender o que é a graça de Deus. É Deus a falar consigo, não é o pastor. É Deus. Porque o homem natural não pode entender estas coisas. Percebe, irmãos? Olha Salomão. Salomão foi um pirata. Né? Qual é o testemunho de Salomão? Ele era cheio de sabedoria, ele fez montes, construiu coisas e edificou o templo. Esse é o testemunho de Salomão. Sabe qual era o testemunho de Deus? Logo quando ele nasceu, Deus o amou. Opa! Opa! Olha Isaac. Aliás, Jacó e Esaú. Qual é o testemunho? Jacó foi um aldrabão de primeira. Qual é o testemunho de Deus? Diz: amei Jacó, odiei Esaú. Então o testemunho de Deus é Deus a falar para mim. O testemunho do homem é eu falar de Deus para outro. Estão a ver a diferença? Qual é o que salva? Qual é o que justifica? É o testemunho de Deus ou o testemunho do homem? É o de Deus. O que vos justifica não é aquilo que eu falo para vocês. O que vos justifica a vocês é vocês crerem na palavra que ouvem. É Deus a falar com vocês? É assim. É Deus a vos dar entendimento. Foi isto que aconteceu há muitos anos atrás.
Então estão a ver, esta fé não existe na terra. Esta fé não existe na Bíblia. Esta fé é a estranha fé de Abraão, por isso Deus disse, olha lá para o céu. Esta fé faz você ver as coisas celestiais. Esta fé faz você ver o invisível. Por isso é que Deus disse, olha para o céu. Que a fé que eu te vou dar não são coisas aqui da terra, são coisas celestes. Estão a perceber, irmãos? Então, todos vocês que acreditam piamente que em Cristo Jesus há uma salvação gratuita e eterna, não é preciso ter estudos. Só você crer nisto de coração, de maneira nenhuma você pode perder o galardão que Deus lhe dá. Oh, pastor, mas eu estou cheio de fraquezas. Olha, bem-vindo ao clube que eu também tenho. Está tudo certo. O que é que a gente vai fazer? Porque a gente tem Jesus. A gente quer fazer o melhor, mas vamos sempre tropeçar na nossa vida. Por isso não confiamos em nós. E como Paulo dizia, aquilo que eu quero fazer, não faço. Aquilo que eu não quero, isso já faço. Mas graças a Deus, se eu faço uma coisa que não quero, já não sou eu, mas é a minha natureza maligna humana. Por isso não confio em mim, eu confio em Jesus Cristo. Amém? Pronto, acho que era isto, a fé de Abraão. Porque é que ele é chamado pai? Porque foi o primeiro a crer na promessa de Deus. Porque Deus não tinha dado essa promessa a ninguém. Ele foi escolhido para ser o pai de muitas nações. E ele o justificou por quê? Eu vou fazer isto, Abraão. Ele diz, creu. A fé que justifica é a fé que se baseia naquilo que Deus diz que vai fazer. A fé que nos justifica a nós, sabe qual é? É que a gente acredita que Jesus nos salvou pela sua morte. Você acredita? Alegre-se. Alegre-se. E viva pela fé, dizendo, Deus, socorre-me, ajuda-me, porque eu não consigo. É só isso, irmão. A Igreja de Jesus são coisas simples. Não é complicação. Não é você, eu tenho que trazer aqui as piugas, tenho que trazer aqui um copo de água para ser ungido, tenho que dar 10%, tenho que trazer um envelope. Isso são coisas da terra. Aquilo que justifica é algo que foi feito no céu. Cristo venceu a morte, está à direita de Deus e agora acredito naquilo que Ele fez. É só isso. A igreja, irmãos, a igreja não é um sítio de interesses nem de comércio. A igreja é um sítio de diversidade e de perda. Você sempre aqui, isto você vai perder. Oh, pastor, vou perder. Vai. A fé não é sinónimo de sucesso e de alcançar uma vida boa aqui. A fé é sinónimo de adversidades e de problemas. Por causa de você crer em Jesus, você vai ser olhado de lado. Por causa de você acreditar em Jesus, você vai ter problemas com os seus amigos e com a sua família. Mas a nossa riqueza não está aqui. A nossa riqueza é Cristo. A nossa riqueza é a graça de Deus. Amém? Só você crê, os teus olhos estão em Cristo Jesus. Não estão neste mundo. Estão nas coisas lá de cima, não da terra. Porque como você já viu, a nossa vida é breve e daqui a pouco tudo se acaba. Amém, irmãos? Pronto. Então vocês são filhos de Abraão. Porquê? Porque têm a mesma fé que Abraão teve. Não é? Deus fez uma promessa, ele creu. Cristo nos fez uma promessa e nós acreditamos. Cristo está cumprindo a promessa feita a Abraão, que é a descendência, está reunindo a descendência de Abraão, que somos nós. Amém? Entenderam? Pergunto lá o seu irmão, entendeu mesmo a sério ou só para fazer jeito? Graças a Deus. Ok, irmãos, era isto que eu tinha para falar convosco. Quero agora que vocês fechem as vossas Bíblias e vamos falar um pouquinho com o nosso